Temos da seguinte forma: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Que Deus se digne abençoar a leitura feita em os nossos corações. Nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, nesta hora, nós te pedimos, Senhor Deus, usa o teu servo e fala, Senhor Deus, aos teus filhos aqui nesta noite, para que, Senhor Deus, possamos, ó Pai bendito, ter um bom relacionamento na nossa família. Abençoa todos nós e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Meus amados irmãos, pastor Daniel vem fazendo uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios, e no domingo ele pregou sobre os esposos e as esposas. E hoje eu estou continuando falando aos pais e aos filhos. Interessante, irmãos, que através dos anos no meu ministério, em celebração de casamento, sempre usamos esse texto. E acontecia que eu ficava mais nervoso do que o noivo e a noiva. E eu preparava o termo de casamento, não deixava nem com a secretária da igreja, eu mesmo preparava, porque aquilo ali tinha que levar para o cartório, era um documento, tinha que ser feito com muito cuidado para não haver erro. Então, o casamento no sábado, e quando era na segunda-feira, eu levava no cartório, e levava o livro também da igreja, e a moça assinava ali que recebeu. E com 8 dias, os noivos recebiam assim a certidão de casamento. Mas muitas vezes, então, eu celebrava, foram muitos casamentos em Salvador. Quando eu chegar na livraria, eles perguntavam quantas Bíblias brancas o pastor vai levar, porque era casamento. Em Natal, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em Gravatá, perto de Caruaru, também fiz muitos casamentos, e de lá vim para Jequié, e também celebrei muitos casamentos, mais do que Santo Antônio. Porque Santo Antônio o pessoal tinha que botar ele de cabeça para baixo. E eu celebrava o casamento, mas sempre o meu conselho aos noivos era o seguinte: abaixo de Deus, a pessoa mais importante para você é a sua esposa. E também, abaixo de Deus, a pessoa mais importante para você é o seu esposo. E assim, eu dizia, você não vai ficar de mal com seus amigos, os seus colegas, mas de hoje em diante você passa a ser um homem casado. Então você vai agora, aonde você for, leve a sua esposa. Então, meus amados, este era sempre o meu conselho aos casais e principalmente aos homens. E aqui nós observamos aqui nesse texto, no capítulo 5, então nós observamos no capítulo 5 o lar cristão, marido e mulher. E no capítulo 6, o lar cristão, filhos e pais. E ainda
de 5 a 9, o lar cristão, servos e senhores. E então, nós observamos assim, o texto e o contexto, o que vem antes e o que vem depois do texto. E, então, meus amados irmãos, o relacionamento no lar cristão, então, deve ser um relacionamento de marido e esposa, pais e filhos, servos e senhores, ou seja, patrões e empregados. Porque num lar, um lar cristão, onde somos crentes, servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então não deve ser um lugar de brigas. Eu odeio gritos dentro de casa. Eu não gosto de grito. Eu fico nervoso. Ou como dizia minha mãe, nervoso. Então, meus irmãos, é um lugar onde se diz assim, o lar de fulano é um pedacinho do céu. O lar de fulano é um pedacinho do céu. Então deve haver um bom relacionamento entre esposo e esposa, filhos e filhas, e também entre os patrões e os empregados. E, meus amados, como é que deve ser, então, o nosso relacionamento? Então, diz assim, como deve ser o nosso relacionamento de pais e filhos. Então, primeiro, de obediência. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E obediência, o que é obediência? Obediência é a pessoa estar debaixo de autoridade. Debaixo de autoridade. Os filhos estão debaixo da autoridade dos pais. Isso nós encontramos também nas Forças Armadas. Então, o soldado está debaixo da autoridade do cabo, o cabo está debaixo da autoridade do sargento e assim por diante, debaixo da autoridade. Então, quem está debaixo da autoridade, o que é que tem? Tem que obedecer. Obedecer. E, meus amados e queridos irmãos, nós temos na Bíblia um salmo que diz que ensina ao menino o caminho em que deve andar. Então, os pais ensinam aos seus filhos. Olha, meu filho, não faça isso, ou então faça isso, faça aquilo. Então, orienta. É isso que o salmo está dizendo. Ensina ao menino o caminho em que deve andar. Então, os filhos não devem trazer preocupação para os seus pais. Então, quando o filho sai e que chega tarde, então os pais ficam preocupados, porque não sabem o que é que acontece, que aconteceu com os filhos. E hoje, com o celular, mesmo que atrase um pouco, então telefona para seu pai, para sua mãe, dizendo onde está e que daqui a pouco vai chegar, para que não traga preocupação. E às vezes a gente fica ansioso, né? Ansioso ou ansiosa, quando os filhos demoram de vir para casa. Então, Lisa é minha bisneta, quando ela está no colégio, que ela vai à tarde, então 6 horas ela volta. Mas quando dá 6 horas e que já está para dar 7 da noite, então toda hora eu estou na varanda olhando se ela já está chegando. E aí eu falo com o Enilson, telefona para Zezinho. Zezinho é o motorista do táxi. Telefona para Zezinho. E aí o Enilson telefona, não, já estamos indo. A gente fica realmente com muita ansiedade. Então, os filhos devem fazer tudo para não trazer preocupação para os seus pais.
E outra coisa também, ter cuidado para não andar com maus companheiros. Porque os maus companheiros, muitas vezes a gente acostuma com aqueles maus companheiros e depois estão enfiados em drogas, estão fazendo coisas erradas, acompanhando aqueles companheiros. Então, a palavra de Deus, vós filhos, obedecei a vossos pais. Nós tivemos um adolescente lá em Jiquezinho, ele se chamava Lucas, e depois ele começou nas drogas. A mãe até saiu de casa porque ele estava maltratando a mãe. E depois, quanto mais foi se aprofundando nas drogas, aí foi lá para Cidade Nova e foi dormir debaixo de uma carreta. Debaixo de uma carreta. E o motorista não viu, e então, quando saiu, matou o menino, o rapaz. Então, hoje nós temos muitas preocupações, porque há muitas coisas que vêm acontecendo, viu? Que vêm acontecendo. Uma certa mãe, então, todo dia brigava com a filha, porque a filha saía e voltava à meia-noite e era aquela briga. Mas a mãe deixou, em vez de brigar, aí conversou com a filha. Ô, minha filha, não dava para você chegar mais cedo, não? Ela disse, vou fazer o possível. Aí, quando foi naquele dia, ela chegou 9 horas da noite. 9 horas da noite. E aí não teve mais briga, não teve mais aborrecimento. A forma também da gente falar, da gente fazer, e que a coisa muda totalmente. Então, meus amados irmãos, nossos filhos, a Bíblia diz que é uma herança que Deus nos deu. Eis que os filhos é herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são herança, Deus nos deu para nós criar, para nós zelar, para nós cuidar daquele filho. Mas ele não é nosso, ele é do Senhor. O filho é herança que Deus nos deu. Agora, como é ainda que o filho deve fazer? Não somente obedecer, mas também honrar. Olha aí o que é que nos diz aqui o texto. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra ao teu pai e à tua mãe. Então, não somente obedecer, mas também honrar. Honrar o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe se desgastaram, trabalharam, lutaram, criaram aqueles filhos na maior luta, e trabalhando, comprando alimentação, levando para a escola, indo buscar, então naquela maior preocupação. Mas acontece que a gente também, os anos vão passando, né? Os anos vão passando e a gente também vai se enfraquecendo e os filhos vão se criando. Mas agora, o que a gente fazia pelos filhos, agora os filhos que têm que fazer por a gente. Porque a gente já não tem mais aquela força, já não tem mais aquela garra que a gente tinha. Porque o corpo humano vai se desgastando cada vez mais. Então, o filho deve honrar os seus pais. E quando eu vejo uma pessoa assim de cabelo branco, viu, irmã Ana? Assim, eu digo, ali foi uma boa filha. Ali é um bom filho, quando eu vejo um irmão assim, com cabelo bem branco assim. Porque a palavra de Deus diz que é um mandamento com promessa. É um mandamento com promessa. Então, há longos dias daqueles que honram os seus pais. Então, meus amados e queridos irmãos, então, os pais fizeram pelos filhos e os filhos devem fazer agora pelos pais. Mas nós
muitas vezes a gente vê o contrário. Vê muitos filhos que não ligam para os seus pais. Muitos filhos que não ligam para os seus pais. E quando os pais vão ficando bem idosos, eles colocam no asilo. No asilo. Que hoje em dia é chamado casa de repouso. É casa de repouso. É um nome bonito, né? Mas é asilo. Mas os filhos devem honrar os seus pais. E agora também a palavra de Deus também fala agora para os pais. E diz assim, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provocar. Os irmãos sabem que tem pai que provoca os filhos? Então, eu conheço uma senhora que quando a filha falava com ela, ela botava a mão no ouvido e saía lara, 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 e a filha xingava a mãe, mas há poucos dias ela telefonou que se converteu, que aceitou Jesus Cristo como Salvador. E aí eu perguntei, e aí, como é que vai o seu relacionamento com a sua mãe? E ela disse, agora nós estamos bem, nós estamos indo para a igreja, todas as duas estamos indo para a igreja. E só Jesus Cristo, irmãos, que faz essa transformação na vida da pessoa. Viu? Só Jesus Cristo. Por isso que vale a pena a igreja continuar pregando e anunciando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transforma as vidas. Então, meus amados, aí a palavra de Deus diz, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E os filhos devem ser criados na disciplina. Disciplina não quer dizer surras. Disciplina não quer dizer que muitos pais pegavam um cinturão dobrado e dava cada surra nos filhos que saía sangue, viu? Saía sangue, a ponto de hoje ser proibido os pais baterem nos filhos. Muitos filhos morreram por causa de surras, viu? E muitos pais colocavam a cabeça dos filhos entre as pernas e então surravam com aquela raiva. Mas a palavra de Deus diz, na admoestação. E o que é admoestação? Admoestação é conselho, aconselhar. Um conselho, muitas vezes, dói mais do que uma surra. Um conselho dói mais do que uma surra, porque a pessoa cai em si e diz, é verdade, eu não devia fazer isso, meu pai tem razão, minha mãe tem razão, eu não devia fazer isso. E aquilo fica na cabeça da pessoa, e a pessoa então, nunca mais a pessoa comete aqueles erros assim. Então, um conselho vale mais do que uma surra. Então, devemos criar na admoestação do Senhor. Nós temos um casal, Juliene e Júnior, mas graças a Deus, são duas bênçãos que Deus nos deu. E assim eu sei que cada irmão aqui tem as suas bênçãos, né? Tem as suas bênçãos. Então, nós devemos, e eu aconselho os irmãos, sempre aconselhei assim, que o menino, quando vai crescendo, então a gente deve tratar não mais como filho, mas como amigo, como companheiro, e da gente conversar, da gente andar, da gente sair, então é um companheiro.
E um amigo não bate no outro. Um amigo não maltrata o outro. Um amigo, então, conversa e trata o outro bem. E assim deve ser os pais com os filhos. Amém, irmãos? Os pais com os filhos. E que nesta noite tão maravilhosa, nós possamos, meus amados e queridos irmãos, nós possamos ter nossos filhos honrando, obedecendo a nossa orientação, os nossos conselhos, e que no nosso lar possamos dizer que é um pedacinho do céu. O nosso lar é um lugar onde Jesus habita, onde Jesus está orientando a vida de cada um de nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos pelas nossas famílias, ó Deus, e que haja cada vez mais harmonia, amor, carinho uns pelos outros, Senhor Deus, e que a Tua palavra seja, Senhor Deus, cada vez mais realizada nas nossas vidas. Ó Pai bendito, que possamos fazer da nossa casa um lugar de relacionamento, de amor, de carinho, onde nós possamos nos sentir satisfeitos, Senhor Deus. Ó Pai, nesta noite nós te agradecemos pela mensagem, Senhor Deus, pela Tua palavra, que, Senhor Deus, nós encontramos na Bíblia Sagrada, que o Teu servo Paulo ensinou às igrejas ali de Efésios. Ó Pai bendito, nos abençoe e nos ajude cada vez mais. Dá-nos uma noite na Tua presença, amparados debaixo das Tuas santas mãos poderosas, e que amanhã possamos amanhecer com muita saúde, muita alegria e muita felicidade. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.